Olá, meu nome é Fernanda Flaviana. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre um tema muito importante, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Há muitos anos eu dedico aos estudos à infância e à juventude e, sobretudo, a um tema tão importante que é a família, os laços, as relações familiares. Então, eu, nesse ano tão importante, fui convidada para falar um pouquinho desse tema para vocês, que é o direito à convivência familiar e comunitária, que está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, essa lei que esse ano completa 30 anos, uma lei muito importante. E qual a importância desse direito, né? Esse direito ele está previsto no artigo 4º, que todo mundo tem que conhecer. E ele é muito importante porque é um artigo que fala da prevenção. E esse artigo, ele fala que toda criança e adolescente é prioridade absoluta e tem o direito à educação, à saúde, à vida, à dignidade e principalmente o direito à convivência familiar e comunitária. E qual que é essa importância, né? Por que cita isso? Por que é importante a família? Porque por muitos anos na nossa sociedade, uma sociedade patriarcal, onde era permitida a violência contra as pessoas, contra a criança, contra a mulher, contra qualquer pessoa que desobedecesse, né, ao absoluto poder patriarcal. E de repente essa lei vem romper com essa violência, dizer para a sociedade que existe uma forma diferente de tratar as pessoas. Então muitos dos nossos familiares, os pais de vocês, avós, se a gente buscar na história, é muito comum eles dizerem pra gente assim, olha, eu fui educado, não, minha mãe me educou, ela me amava, ela me batia, eu levei uma surra quando eu fiz isso de errado. Será que foi bom? Né? Às vezes a gente para pensar, será que é bom apanhar? Ou será que isso foi construído culturalmente em nós, para aceitar? Então a gente tem que dizer não a qualquer forma de violência. E muitas vezes, né, entender que os pais da gente, avós, vizinhos, algumas pessoas que agem com violência também foram criadas entendendo que a violência é importante e não conseguem romper. Então eu queria fazer um convite para você, que é adolescente, jovem, romper com essa violência, mudar essa cultura, fazer uma história diferente, transformar a vida das pessoas, mostrando que é possível, sim, a gente estar junto sem ter um ambiente de violência. Então a gente precisa começar a mudar essa cultura. E como fazer isso? Através do diálogo, através de começar a ver as pessoas que estão ao nosso redor como um recurso, como uma possibilidade, como um patrimônio, como elas podem nos ajudar, né, juntos a construir uma história diferente. Então, muitas vezes a gente vai, né, cobrar uma mudança de comportamento de um familiar, mas muitas vezes pode ser eu mesmo que mudo uma forma de pensar, uma forma de agir e começo a usar da palavra, que é um recurso, né, o diálogo, as palavras, que tem tanto poder. E a gente consegue mudar uma realidade, uma trajetória, ensinando para o outro, sendo protagonista das nossas vidas, da nossa história. Então eu faço esse convite de usar, né, o que a gente tem mais precioso, que é o diálogo com as pessoas. E aí, né, eu fico pensando assim, né, 3 mudanças me perguntaram para falar para vocês de atitude para criar e manter, né, esse bom diálogo. E como é que isso pode mudar de fato as nossas relações. E aí eu fiquei pensando aqui, né, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, respeitando uns aos outros, né? É muito importante respeitar o familiar, os mais velhos, os idosos, né? Compreender uma fragilidade de um pai, de uma mãe, tentar praticar a empatia, colocar no lugar dele, porque ele também não é perfeito. Muitas vezes a gente tem essa ideia que pai e mãe tem que ter uma perfeição. E como eu disse para vocês, muitas vezes o pai, a mãe, a avó, aquelas pessoas que estão ali na casa, independente do formato dessa família, são seres humanos como nós, frágeis, passam por dificuldades. E a gente precisa muitas vezes dar a mão, ajudar e escrever uma nova história. Aprender a ouvir, né? Praticar empatia, conversar, acolher a dificuldade do outro. Então é importante que a gente tente, né, assim, em algum momento, para assim, sair de uma cena difícil, tentar colocar por que ele está fazendo isso, qual que é o sentimento, e tentar buscar resposta, pedir ajuda, observar na família também se tem alguém que
consegue, junto com você, mudar uma realidade, porque às vezes sozinho a gente pensa que não vai dar conta, mas será que às vezes tem um irmão que está pensando igual, às vezes a mãe, às vezes um tio, né, que facilite esse primeiro diálogo, porque é uma mudança cultural, né, uma mudança de comportamento. Então, não é fácil muitas vezes, porque muitas vezes eu não sei dar aquilo que eu não recebi. Então, é uma reaprendizagem, é uma forma de ressignificar tudo na vida da gente. E quando a gente muda um comportamento, né, a sociedade, os vizinhos, todo mundo percebe e começa a respeitar também. Né? E isso é uma corrente, né? Porque quando a gente faz uma coisa diferente, que as pessoas percebem que está dando resultado, que as relações estão mudando, isso se multiplica. Então tenta fazer isso se você está passando por uma dificuldade com a sua família. E aí uma outra coisa também, né, que pediram aqui para estar falando com vocês é que cuidados os jovens e adolescentes devem ter para se manter afastados de conflitos físicos e verbais e os que devem fazer em caso esteja envolvido em um conflito. Não é fácil, né? Quando a gente está dentro de um conflito, a gente vai ter que controlar a nossa impulsividade, porque muitas vezes quando a gente recebe violência, a gente tem uma tendência a responder com violência. Então a gente vai ter que controlar a nossa impulsividade, a gente vai ter que contar até 10. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar respirar fundo, né? Respirar, sair da cena, né? Você olha, estou numa cena, tá difícil, sai da cena. Tenta assim, olha, né? Sair da cena naquele momento, porque a pessoa que está na cena, ela vai ficar e ela vai levar um choque. Ela fala, olha, eu estou aqui sozinho, o que está acontecendo? Então saia desse lugar, saia da cena, permita-se respirar, conte até 10, até 1000, procure alguém para desabafar, não guarde isso para você, não deixe rancor dentro de você, né? Peça ajuda a algum familiar, tente fazer um diálogo mais coletivo, né? Onde essa pessoa se sinta abraçada e não fique apontando os defeitos, e sim coloque-se em lugar de ajuda, né? De reflexão. O que nós podemos fazer para melhorar? Como fazer para melhorar nossas relações? Ontem aconteceu uma coisa ruim, foi chato, eu estou me sentindo chateado, né, com uma sensação ruim. O que a gente pode fazer? Porque na verdade toda família é igual, né? Independente dela ser o formato dela. Toda família tem um pequeno conflito, né? Você não está num lugar diferente. E é normal por conta das relações, mas a gente pode transformar isso mais leve a partir do momento que a gente tem o diálogo como um recurso importantíssimo e fortíssimo. Então a pessoa está nervosa, não está na hora de conversar. Vamos aguardar um pouco, respirar, estar melhor, refletir, pensar no que aconteceu e convidar essa pessoa e talvez outras pessoas que ajudam nesse diálogo para conversar, escutar, falar e chegar no consenso. É uma mudança, mas não é tão difícil, tão impossível. Muitas pessoas já estão fazendo isso e é um novo recurso. Então, vamos fazer valer o que mais importante o Estatuto da Criança e Adolescente tem. O que mais importante tem aqui é o artigo 4º. Eu queria que vocês guardassem e lessem depois e discutissem sobre isso, porque se a gente fazer valer esse artigo, que nos dá todas as garantias de direito, nos coloca em primeiro lugar, né, como prioridade absoluta, a gente vai fazer valer o direito à convivência familiar e comunitária. Eu tendo uma boa convivência, eu tenho uma boa convivência comunitária, porque as pessoas passam a me perceber de uma forma diferente. E aí surge uma cena bonita, assim, várias oportunidades na vida da gente. Então é isso, né? Fica esse convite. Obrigado por me ouvirem. Tentem fazer diferente. Não banalizem, não naturalizem a violência, não reproduzam a violência. Criem seus filhos, essas novas gerações, de forma diferente. Mostre para o seu familiar que pode ser diferente. E se você tem uma história de diálogo, compartilhe com os outros, reproduza, né, esse cenário, essa coisa linda que é quando existe o diálogo numa família. Gostaria de agradecer a escuta
Estou à disposição para que vocês quiserem dialogar. Muito obrigada pela oportunidade.